No vídeo de hoje eu sei que eu vou mexer não com um vespeiro, mas com vários vespeiros. Nós vamos falar aqui de 7 igrejas pelas quais você deve passar longe pela sua vida e pela sua salvação. Para quem não me conhece, meu nome é Cleuvis Casagrande. Se você ainda não conhece este canal, inscreva-se, participe. Se gostar do vídeo, curta. Se não gostar, deixe o seu dislike, mas participe conosco. E vamos então às 7 igrejas das quais você deve fugir, passar longe pela sua vida e pela sua salvação. E a primeira delas são as igrejas de movimento. Irmãos, essas igrejas têm características específicas e nós vamos falar de algumas dessas características. E a primeira característica das igrejas de movimento é que você sai do culto e, apesar de emocionado, talvez com os olhos cheios de lágrima, você não lembra do que foi pregado. Você já experimentou sair daqueles cultos onde lá fora você diz que bênção, e alguém te pergunta muito bom, mas e o que foi pregado? Aí você para, fica pensando, tenta lembrar e você diz, olha, na verdade eu não sei o que foi pregado, mas olha, foi uma bênção. Esta é a primeira característica de uma igreja de movimento. Você foi lá, você se emocionou, mas você nunca lembra do que foi pregado. Outra característica dessas igrejas de movimento é que não gera conhecimento. Você nunca cresce na graça e você nunca cresce no conhecimento. E esta é uma ordem bíblica. Outra característica das igrejas de movimento é que raramente você encontra confrontação. E eu vou dizer uma coisa para você: evangelho é confrontação. Evangelho é de fato te fazer se sentir cobrado por uma mudança de atitude, por uma mudança de vida. Quando você entra em uma igreja, tudo que você encontra é vitória. Tudo que você encontra é restauração. Tudo que você encontra é palavras de prosperidade. Pode ter certeza absoluta, você está em uma igreja de movimento. Outra característica deste tipo de igreja é que tem muito louvor e pouca palavra. Você já percebeu que em muitas igrejas que você entra é louvor, 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 e lá no final sobra-se lá uns 10 ou 15 ou 20 minutos para a pregação da palavra? Foge desta igreja, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Outra característica das igrejas de movimento é de que cada 10 louvores que são cantados, 9 são com letras triunfalistas, ou seja, não são louvores para Deus, mas são louvores para o homem. Olha só, o que mais tem hoje é louvores triunfalistas. Você entra na igreja e todo louvor é voltado para o homem. São igrejas que trabalham o egocentrismo das pessoas, ou seja, você entra para um culto, mas na verdade o culto não é para Deus, o culto é para você, porque o louvor é para você e a palavra é para você, e as pessoas têm se esquecido de que o culto é para Deus. As igrejas de movimento são as igrejas do Apocalipse 3, verso 1. Vamos ver o que está escrito. Conheço as suas obras, você tem fama de que vives, mas está morta. Segunda igreja da qual você precisa fugir. Fuja de igrejas da qual você não sabe discernir se ela fala mais de Jesus ou mais de dinheiro. E aqui, com certeza, vai dar polêmica. Eu não somente conheço, como já congreguei em igreja que reservava entre 20 a 30 minutos somente para propagar a oferta e recolher a oferta. E em seguida nós tínhamos no máximo ali uns 20 a 30 minutos de palavra. Eu sinceramente não sabia se aquela igreja falava mais de Jesus ou se falava mais de dinheiro, sinceramente, porque eu sei
Deus ele prospera, Deus ele abençoa. Eu sei que Deus é poderoso para mudar a tua história, mudar a minha história. Sim, eu sei disso. Mas Jesus ele não veio ao mundo para que nós tivéssemos prosperidade financeira. Jesus ele veio ao mundo para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter salvação em Cristo Jesus. Veja o que a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 37, verso 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Provérbios, capítulo 11, verso 4 diz: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 10, diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Mas a Bíblia não nos ocultou o que aconteceria nos últimos dias. Haverá entre o povo falsos profetas e falsos mestres, e muitos seguirão seus ensinamentos, movidos pela ganância, com palavras fingidas. Farão de vós negócio, ou seja, farão de vós comércio, e a condenação dos quais chegará. Se você está numa igreja que você não sabe discernir se falam mais de Jesus ou de dinheiro, fuja desta igreja, pela tua salvação e pela sua vida. A quarta igreja pela qual você deve correr, que você deve passar longe. Fuja de igrejas que dizem ser a única porta de salvação. Fuja de igrejas que dizem ser eles a verdadeira, a única igreja verdadeira de Cristo Jesus. Eu vou te dizer, o que não falta neste Brasil são igrejas que dizem ser a única porta de salvação para a sua vida. E esse tipo de igreja também tem algumas características muito específicas. E geralmente elas se escondem atrás de algumas doutrinas de homens. São igrejas que se isolam atrás de algumas características específicas para então dizer, olha, só a nossa igreja faz isso. Por isso que só esta igreja herdará a salvação. Então algumas igrejas se escondem atrás do uso do véu. Outras igrejas se escondem atrás da guarda do sábado. Algumas outras se escondem atrás do fato de não permitir o uso da televisão ou do uso de celulares. E essas igrejas também proíbem ou ao menos recomendam que você não pise em outras igrejas. E por que eles não querem que você pise em outras igrejas? Para que o ensinamento deles não seja questionado. Porque uma vez que você começa a frequentar outras igrejas, você começa a perceber que Deus também está nas outras igrejas, que Deus também trabalha nas outras igrejas, que Deus também cura, também salva, também liberta nessas outras igrejas. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você congrega em uma igreja totalitária, quando você congrega em uma igreja que prega que só ela te levará à salvação, você tem uma dificuldade incrível de se adaptar em toda e qualquer outra igreja. E isso é um perigo muito grande, porque as igrejas totalitárias, unitárias, que pregam que só elas levarão você à salvação, fazem uma verdadeira lavagem cerebral. E se você quiser me perguntar, olha Cleovis, qual é a igreja que vai me levar para o céu? Você sabia que a Bíblia é clara e ela diz isso, ela te entrega essa resposta? Eu vou te mostrar. Vamos abrir a Bíblia aqui, no livro de Salmos, capítulo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado.
Se você está congregando em uma igreja que prega que a única igreja e verdadeira igreja de Cristo, que as demais não serão salvas, fuja desta igreja. O sexto tipo de igreja que você deve passar longe são as igrejas que te ensinam a usar a fé por meio de coisas ou subterfúgios, como por exemplo, água ungida, travesseiro ungido, sal grosso. Irmãos, pelo amor de Deus, aonde vocês encontraram isso na Bíblia? Sal grosso, por exemplo, é usado em esoterismo, bruxaria, macumba. Pelo amor de Deus, como pode existir lideranças que te ensinem a usar a fé com base em coisas desse tipo? Passe longe deste tipo de igreja. Leiam a Bíblia em nome de Jesus, pelo amor de Deus, crente, leia a Bíblia. Alguém pode dizer, olha, mas eu fui curado pela água ungida. Pelo amor de Deus, você não foi curado por uma água ungida. Você foi curado pela fé em Jesus Cristo. Aí se você me disser, mas irmão, a água ela foi um meio pela qual ativou a minha fé. E eu te digo uma coisa para você, você depende de água ungida ou de qualquer tipo de objeto para que a sua fé seja alcançada, chegue até Jesus Cristo. Olha, então eu posso dizer uma coisa, eu não sei qual foi o evangelho que te ensinaram, mas é um evangelho errado. Você não precisa de objetos ou subterfúgios para ter a sua fé ativada. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, verso 14 a 18, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, veja bem, a oração da fé não é água ungida, não é sal grosso, não é travesseiro ungido, não. A Bíblia está dizendo bem claro, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O sétimo tipo de igreja que você deve passar longe, foge da igreja que convida a todos para tomar a ceia do Senhor sem apresentar nenhuma exceção. Foge da igreja que não disciplina ninguém. Foge da igreja que deixa que todos participem da ceia sem qualquer exceção. Sabe aquele tipo de igreja que diz assim, olha, participem da ceia do Senhor. Se você pecou, peça perdão dos seus pecados e participe do corpo e da ceia do Senhor. Epa, peraí. Primeiramente, o pastor deve estudar a gravidade do que o membro cometeu. Em segundo lugar, se este se arrependeu dos pecados que ele cometeu. Se aquele cidadão, se aquele crente vive na prática do pecado e o pastor sabe que após o culto ele estará novamente nas mesmas práticas, este não deve participar da ceia do Senhor, porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 a 34, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Oitavo tipo de igreja, meu irmão, que você deve passar longe. Fuja de igrejas cujo pastor se nega a exortar o seu povo. Tem igrejas que se escondem atrás da desculpa de que Deus chamou aquela igreja apenas como hospital de enfermos, ou que aquela igreja foi chamada para a renovação. Aqueles pastores que dizem assim, olha, o meu ministério é o ministério do consolo. Mentira! Se você é um pastor de verdade, você não sobrevive, as suas ovelhas não vão sobreviver apenas a consolo. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela não apenas consola, mas ela edifica, ela exorta, ela ensina o crente a ir para o céu, ela ensina o crente a abandonar as suas práticas pecaminosas, ela mostra o céu, mas ela mostra também o inferno, ela fala do Jesus,
mas ela fala também que existe um demônio, que existe o diabo e que ele está 24 horas tramando para destruir a minha, destruir a sua vida. Ei, meu irmão, vá para igrejas, congregue em igrejas que te ensine o caminho do céu, que te ensine aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Foge de igrejas que apenas pregue bênção, que apenas pregue prosperidade, que apenas pregue unção de Deus. Nós estamos nos últimos dias, a Bíblia é clara em dizer que nos últimos dias amontoariam para si doutores que pregassem conforme as suas próprias práticas, as suas próprias concupiscências. Então Deus hoje te chama a analisar bem a igreja que você está congregando ou pensando em congregar. Se você gostou deste vídeo, curte, compartilhe, ajude no alcance destes vídeos, porque de fato o YouTube tem diminuído o alcance dos vídeos cristãos. Então você precisa nos ajudar a chegar mais longe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe você e abençoe a sua família em nome de Jesus.